Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. No momento em que você estiver vendo e ouvindo esse vídeo, recebam todos a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui novamente com vocês. É um prazer recebê-los aqui. Você sabe que todas as vezes que aqui chegamos, é que eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. E se você está me acompanhando aqui desde o começo, sabe que nós estamos em uma série novamente de mensagens falando sobre reconstrução. Por isso, abra teu coração para ouvir a palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações. Se você ainda não me segue no Instagram, me siga para que você não perca nada do que está acontecendo aqui. A todos aqueles que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Como eu disse, nós estamos falando sobre reconstrução. Falamos na nossa primeira mensagem, cuidado com as distrações quando Deus está reconstruindo a sua vida. Falamos da primeira parte da mensagem, quando você encara as ruínas, é a parte 1 da mensagem. Hoje iremos falar a parte 2, encarando as ruínas, quando você encara as ruínas e faz um diagnóstico das ruínas. Muito bem, para isso eu peço a você, curte, compartilhe, comente e me ajude também a pregar a palavra. Neemias capítulo 2, versículo 13 ao versículo 15, nós vamos ver que Neemias, quando ele chega à cidade de Jerusalém, à noite ele sai pela cidade, ele passa pelo portão do vale, ele vai para o sul, passando pela fonte do dragão, pela porta do lixo, e conforme ele vai andando, ele vai examinando as muralhas da cidade que haviam sido derrubadas. Os portões haviam sido destruídos pelo fogo. Ele está fazendo um diagnóstico das ruínas que ali está. O animal em que Neemias está montado, ele chega a um determinado lugar que ele não consegue mais andar, de tanta ruína, de tanta destruição, de tanto entulho. O animal não consegue mais passar. Neemias, mesmo assim, ele volta pelo mesmo caminho, sempre analisando as ruínas que está, as muralhas. Nós falamos no outro vídeo que Neemias ficou em silêncio durante 3 dias. Mas o silêncio não era o fim. O silêncio era a preparação. Porque depois do silêncio, Neemias se levanta à noite e começa a andar pela cidade. E o texto diz algo forte, e você precisa gravar isso, que Neemias contemplou, Neemias analisou. Nas minhas palavras, Neemias está fazendo o diagnóstico de como está a cidade. Ele contemplou os muros em ruínas, ele viu que os portões estavam queimados, ele viu toda a destruição. Mas veja, ele não evitou encarar as ruínas. Pelo contrário, ele as encarou antes de começar aquela reconstrução. Quem quer reconstruir precisa ter coragem para ver as ruínas. Neemias não ficou de longe olhando. Ele andou, ele analisou, ele encarou, ele foi para os lugares aonde estava a destruição. Ele não ficou somente na teoria do achismo. Ele foi em cada porta, ele foi nas fontes, ele foi na porta do lixo. Ele viu tudo. Ele viu pedra caída, ele viu destruição, ele viu as marcas do passado. Tem gente que quer reconstruir. Que bom,
Que bom que você está tentando se reconstruir. Que bom, isso é ótimo. Isso é maravilhoso. Mas na reconstrução você não pode evitar de olhar para aquilo que está quebrado. Tem gente que evita falar, lembrar, tocar no assunto, mas aquilo que você evita continua controlando você. O que você não tem coragem para encarar, você nunca terá poder para reconstruir. Por isso que é necessário que você olhe, que você analise, que você realmente, digamos, um linguajar popular, cutuque a ferida. É necessário que você faça isso. É necessário que você olhe para aquilo que trouxe a destruição. É necessário que você olhe para as marcas do passado. O diagnóstico, muitas das vezes, ele dói. Porém, ele é necessário. Neemias não viu coisas bonitas. Ele não viu, ele sabia que tudo estava destruído. Primeiro, que ele ouviu as notícias de que estava em destruição. Segundo, ele, com seus próprios olhos, ele viu a destruição. Ele viu os muros quebrados, as portas queimadas. Isso dói. Porque a ruína nunca é agradável de encarar. Quando Neemias começou a andar pela cidade, ele não encontrou progresso. Ele encontrou destruição. E aqui, olhando para a reconstrução da vida, é que muita gente trava. É que muita gente paralisa. Porque olhar para as ruínas significa encarar os erros que cometeu, as decisões erradas que tomou, as pessoas que feriram, as marcas que ficaram. Então, encarar a ruína é mexer literalmente com as feridas. E tem gente que prefere viver distraído do que encarar a verdade. Evitar pensar, evita lembrar, evita falar, evita sentir. Tem muita gente que para aí, que paralisa neste momento, porque não quer encarar aquilo que foi destruído e como está a destruição. Encarar a verdade dói, mas viver na mentira destrói. É por isso que Jesus vai nos dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade dói, mas ela liberta. Olha para mim, por favor, ouça minha voz enquanto eu digo com você. Você precisa olhar para dentro. Quando você evita olhar para dentro, parece que você está se protegendo, mas na verdade você está adiando a cura. Eu não quero mais encarar isso, Elias. Eu não quero encarar mais essa ruína. Eu não quero encarar mais essa destruição. Eu prefiro ficar assim. Você não está se curando. Você está evitando que a cura chegue até você. Enquanto você mascara a dor, você impede a cura. Eu vou repetir isso. Enquanto você mascara a sua dor, você impede a cura. Ah, meu irmão, minha irmã, Neemias viu tudo. E talvez Deus trouxe você até aqui hoje, não para te acusar, não para apontar o dedo para a tua cara, não para te afrontar, mas para te confrontar, para fazer você enxergar que você precisa olhar para dentro de você e para as ruínas que aí estão. Deus não cura aquilo que você finge que não sente.
Deus não cura aquilo que você finge que não sente. Você sabe que está aí, você sente isso, mas você apenas disfarça. Você não olha para dentro, você não encara a ruína, você não se diagnostica, não faz o diagnóstico. O diagnóstico dói, mas é ele quem mostra onde precisa ser tratado. Porque quem não tem coragem de encarar a dor vai continuar vivendo com a ferida aberta. Oh, meu irmão e minha irmã, você sabe muito bem que quando você vai a um consultório médico e ele faz um diagnóstico daquilo que você está sentindo para ir com um tratamento sério. Existem áreas da sua vida que você tem evitado. Mas, assim como Neemias passou por lugares específicos, você também precisa passar. Veja, ele passou, por exemplo, na porta do lixo. O que é o lixo? O lixo é descarte. O lixo são lugares onde só tem podridão. Vamos falar da área emocional. Talvez o que precisa ser tratado e diagnosticado em você é a sua área emocional. Há coisas que você acumula dentro de você. Há ressentimentos, há mágoas, há traumas. Então, o que você não trata, acumula. Você acumula. Você não joga fora, você não descarta, você não perdoa, você não joga essa mágoa fora, fica tudo acumulado dentro de você. Então, o lixo que está aí dentro precisa ser descartado, precisa ser tirado. Veja também que ele passou pelos muros. O muro é o quê? Proteção. A proteção da cidade estava destruída. O muro, se está caído, se a proteção está caída, tudo entra, tudo invade. Quando o muro está destruído, perdeu-se os limites, perdeu o discernimento. Quando os seus muros estão quebrados, qualquer coisa entra e atinge você. Ah, meu irmão. Segundo, olha, terceiro, ele viu que as portas também estavam queimadas. As portas controlam o acesso. As portas é onde a gente entra e sai. Portas queimadas, portas abertas, portas destruídas. Nem tudo que entrou na sua vida foi Deus, mas ficou porque você não fechou as portas. Por isso, feche as portas, restaure elas. Tudo precisa ter limites. Olha, porque olhar para as ruínas não é para destruir, mas é para te preparar. Diagnosticar tudo isso, você vai examinar. Eu preciso fechar aqui, eu preciso proteger agora esse momento da minha vida, eu preciso me libertar disso, eu preciso jogar isso fora. Eu me diagnostiquei, eu vi onde está o problema, agora eu vou cuidar de mim. Neemias viu tudo, ele não ignorou, ele não fingiu, ele viu que não estava bem, ele encarou. E isso nos ensina que a reconstrução ela começa quando você tem coragem de ver a realidade. Deus não vai reconstruir aquilo que você insiste em esconder. Aquilo que você diz, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, eu vou continuar vivendo essa vida pecaminosa. Não, eu vou continuar... Não. Aquilo que você insiste em esconder, não tem como Deus reconstruir. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, que está aqui nesse vídeo, que está me ouvindo e que está vivendo o momento da reconstrução, encare, faz um diagnóstico sobre o que está acontecendo e vá viver o novo. Eu preciso mudar isso. Eu preciso que isso aqui esteja mudado. O versículo 17 de Neemias, do capítulo 2, o versículo 17, depois que Neemias fez o diagnóstico,
Ele então diz para as pessoas que vão trabalhar com ele: vocês estão vendo a miséria em que estamos. Jerusalém está em ruínas. Os seus portões estão destruídos pelo fogo. Mas agora vem a ação. Agora, depois que veio o diagnóstico, vem a ação. Vem o remédio certo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. É o que eu digo para você. Agora que você fez o diagnóstico, venha, se levante. Vamos reconstruir. Diga junto com o Espírito Santo: me ajude. Me ajude a sair dessa situação difícil. Eu preciso me reconstruir. Eu preciso me levantar. Eu preciso voltar a ser quem eu era. Eu preciso que o meu casamento volte a ter harmonia, volte a ter amor, volte a ter respeito. Eu preciso que minha vida espiritual volte a ter intimidade com Deus. Eu preciso me levantar. Oh, meu irmão, minha irmã, você precisa que a sua vida emocional esteja equilibrada, esteja para cima. Então agora é a hora de você se levantar. No nome do Senhor Jesus, receba esta palavra. No nome do Senhor Jesus, encare as ruínas da sua vida. Em nome do Senhor Jesus, não faça vista grossa diante das ruínas, mas se prepare para levantar e para viver o novo com Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele esteja com você hoje e para sempre.